paz do Senhor, povo de Deus. Quero trazer uma palavra do coração de Deus direto para o seu coração, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 3, do 1 ao 10. E o título da mensagem nessa tarde é Reconhecendo a Voz do Amado. E diz assim: O menino Samuel continuava servindo ao Senhor, supervisionado por Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, Eli, cujos olhos estavam enfraquecendo a ponto de não conseguir enxergar, estava deitado no seu aposento. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel também estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Então o Senhor chamou a Samuel, Samuel, e ele respondeu, aqui estou. E correu até Eli e disse, aqui estou, pois me chamaste. Mas ele disse, eu não te chamei, volta, deita-te. E ele foi e se deitou. O Senhor chamou novamente Samuel, Samuel. Ele se levantou, foi até Eli e disse, aqui estou, pois me chamaste. Mas ele disse, eu não te chamei, filho meu. Volta, deita-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou novamente, pela terceira vez, Samuel, Samuel. Ele se levantou e foi até Eli. Aqui estou, pois me chamaste. Então Eli entendeu que o Senhor estava chamando o menino. E Eli disse a Samuel, vai deitar-te. E se ele te chamar, diz, fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Samuel foi, deitou no seu lugar. Depois disso, o Senhor voltou, permaneceu ali e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Então ele respondeu, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Oh, aleluias! O interessante nessa palavra é que a gente vê que Samuel, ele não reconheceu a voz do Senhor, ele não conhecia a voz do Senhor. E muitas vezes acontece em nossas vidas, Deus está falando, Deus está usando um profeta, Deus está falando contigo através de um louvor, e você não está percebendo aquilo que Deus está querendo falar com você. E quando você não percebe, isso significa que você não está conhecendo a Deus, não conhece a voz do Senhor. E quando a gente começa a pensar um pouquinho, a gente vê, primeiro ponto, que Samuel não conhecia a voz de Deus, por isso pensou que era o sacerdote Eli que o chamava. Muitas vezes a gente pensa que o irmão está falando aquilo para a gente por causa que ele já conhece um pouco da nossa vida, ou ele teve vontade de falar aquilo para a gente, mas quando o irmão está sendo usado para falar algo de Deus para você, pode ter certeza que é Deus usando a vida do irmão para te falar. O segundo ponto é que o Senhor permaneceu no mesmo lugar. Qual lugar? O quarto. O Senhor falou com Samuel a primeira vez no quarto. Samuel saiu do quarto, mas a presença de Deus continuou no quarto. Pela segunda vez o Senhor falou com Samuel. Samuel saiu do quarto, mas a presença do Senhor continuou no quarto. Pela terceira vez o Senhor falou com Samuel no quarto. Samuel saiu do quarto, mas a presença do Senhor continuou no mesmo lugar. Até que Samuel entendesse, até que os ouvidos de Samuel abrissem e ele começasse a perceber que quem falava com ele era o seu Senhor. Era o Senhor Deus que tinha algo para revelar a ele. Quando o Senhor está querendo falar com você, ele está querendo te revelar algo. Quando o Senhor fala comigo e contigo, ele está querendo revelar algo. Ele está querendo mostrar as estratégias para vencer as tribulações da vida. Ele está querendo te dar o direcionamento para que você possa chegar no lugar indicado por ele, para que você possa fazer bem o seu chamado. E o interessante também é que na terceira vez Samuel reconheceu a voz do Senhor. Muitas vezes precisamos sair do quarto para poder entender que quem estava falando com a gente era o Senhor. Muitas vezes precisamos sair do quarto, sair do nosso lugar de conforto, para entender que Deus está falando com a gente. Então, meu querido, minha querida, saiba que Deus está falando com você nessa tarde.
para te dizer: eu estou no quarto falando contigo. E quando a gente pensa em quarto, quando a gente fala no quarto, quando o Senhor vai falar com Samuel no quarto, ele está vindo falar com Samuel no quarto porque ele queria ter intimidade com Samuel. O que ele precisava falar com Samuel era apenas Deus e Samuel. Deus está querendo que você dobre os seus joelhos no seu quarto e ore e converse com Ele, porque o que Ele tem para falar com você, Ele não vai falar com você na igreja, Ele vai falar com você no quarto. O que Ele tem para falar com você é no quarto. Os mistérios que Ele tem para revelar é no quarto. E nós vemos também que não podemos deixar que o cansaço, a mesmice, as coisas naturais nos tirem o desejo de encontrar com o amado de nossa alma. Muitas vezes estamos tão cansados, tão atribulados com as coisas da vida, com o nosso dia a dia, que Deus está falando com a gente e a gente não está entendendo. Deus está querendo dizer: olha, eu tenho um mistério contigo nesse negócio, eu vou fazer assim no teu chamado, mas nós não estamos conseguindo perceber a voz de Deus. Porque estamos muito cansados, porque estamos muito atarefados, porque estamos dando prioridade a outras coisas. Mas a prioridade na minha vida e na sua vida tem que ser fazer a vontade do Senhor. A prioridade na minha e na sua vida tem que ser estar aos pés do amado de nossa alma. A prioridade minha e sua, meu irmão e minha irmã, tem que ser fazer a vontade do amado de nossa alma, porque Ele quer falar conosco, Ele quer revelar, Ele tem te chamado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e sabe por que Ele tem insistido? Sabe por que Ele insistiu com Samuel? Porque o propósito na vida de Samuel era grande, o propósito na tua vida é grande, aquilo que Deus tem para revelar na tua vida é grande, aquilo que você tem para viver na casa de Deus, nos caminhos do Senhor é grande. Por isso que Ele está te chamando. Chama uma vez, chama 2 vezes, chama 3 vezes. E Ele está lá, Ele está aqui no quarto, te esperando. Te esperando. Aleluia. E outra coisa, precisamos ir ao encontro do Senhor. Precisamos dar prioridade a Ele, ir ao encontro do Senhor, descer, cavar o poço. Precisamos estar no lugar onde Deus quer que nós estejamos. Samuel estava no lugar onde Deus queria que ele estivesse, porém ele não escutou a voz do Senhor. Ele não entendeu que aquela voz era do Senhor e não do sacerdote Eli. Então, perceba, entenda que aquela voz que tem falado com você, dito: olha filho, eu preciso que você desça. É o Senhor que está falando. Olha filho, o teu ministério é assim, eu quero que você faça desse jeito. É o Senhor que está falando com você. O Senhor está querendo, nesses últimos dias, ter intimidade com você. Ter intimidade no quarto, te mostrar coisas ocultas, te mostrar coisas maravilhosas que Ele tem para mim e para você. Lá em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clama ao Senhor, que Ele vai te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. O Senhor, Ele tem um propósito com você, você que está me escutando nesse momento. O Senhor tem um grande mistério na sua vida. Agora entra no teu quarto, fecha a porta e diz: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor. Revela aquilo que tu queres para o meu chamado. Revela aquilo que tu queres para a minha vida. Faz como Samuel fez. Escuta a voz do amado. Escuta a voz do Senhor nessa tarde. Escuta a voz do amado te dizendo: ora mais. Busca mais. Desce mais. Faz mais a minha vontade. Dá a prioridade ao meu ministério que eu preciso. Dá a prioridade que eu desejo ao ministério que eu te entreguei. Aleluias. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.